Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma nova aula do nosso canal Zerando Dúvidas. Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre o fenômeno da variação linguística. Isso mesmo, um processo natural que ocorre em todas as línguas e na nossa não poderia ser diferente, não é isso? Só que antes de dar início à nossa aula, gostaria de saber de você. Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Então para tudo que está fazendo, vai aí, se inscreve, deixa quantos likes você quiser e principalmente ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas, beleza moçada? Se você também ainda não nos segue nas nossas redes sociais, vai lá no Instagram, @profclaudio05 e no Facebook, Cláudio Silva, beleza? Professor, o que é a variação linguística? No que consiste esse fenômeno? Se é um processo natural que ocorre em todas as línguas, professor, no português não poderia ser diferente, não é verdade? Então eu gostaria de saber mais. Você gostaria? Fica aqui comigo. Simbora zerar dúvidas? Moçada, a variação linguística é um processo natural que ocorre em todas as línguas, tá? E diz respeito aos diversos modos de fala, tá? Sendo o Brasil um país riquíssimo em cultura, riquíssimo em diversos falares, não seria diferente que haveria esse fenômeno da variação linguística. Tem alguns fatores, gente, que influenciam nesse processo, tá? Como o fator histórico, social, geográfico e cultural, beleza? Vamos ver agora e saber as características de cada tipo de variação, tá? E saber o que influencia ou não nesse processo e principalmente aprender o quanto esse processo é importante e riquíssimo para a nossa cultura, beleza? Falando sobre os tipos de variação, nós temos a variação histórica, também chamada de diacrônica, que diz respeito às mudanças na língua ocorridas de acordo com o tempo, tá? No decorrer do tempo. Como exemplo, nós temos o pronome de tratamento vossa mercê, tá? Que com o tempo foi reduzindo, foi regredindo e se tornando em vossa mercê, tá? Até chegar ao você que nós usamos hoje em dia, tá? Só que nas redes sociais, em contextos informais, nós temos a abreviação desse você ainda, né? Que é tido como VC ou até mesmo C, beleza? Lembrando que esses dois últimos casos não é reconhecido pela gramática tradicional, normativa, mas sim é mais utilizado em contextos informais, beleza galera? Outro exemplo é a escrita da palavra farmácia, que era escrita com PH antes, tá? E hoje em dia nós temos com F, beleza? A própria palavra fase também era escrita da mesma forma que farmácia e hoje nós temos simplesmente com F. Beleza? Isso aí são exemplos de variações, tá? Que nós temos diacrônicas, beleza galera? Dando continuidade, nós também temos as variações geográficas, também chamadas de diatópicas, tá gente? Que diz respeito, gente, às mudanças no léxico, ou seja, nas palavras e fonemas, que é os sons e os sotaques, beleza? Ocorrido devido à região, tá? Então a variação geográfica, também chamada de diatópica, vai ocorrer justamente por causa da região, por causa do fator geográfico. O melhor exemplo, um dos exemplos mais batidos e conhecidos, que não poderia faltar, é o exemplo da palavra mandioca, beleza? Que em algumas regiões, como na região sul e sudeste, é chamada por mandioca e aipim, e na região nordeste nós conhecemos por macaxeira, beleza? Outro exemplo é a palavra jerimum, que na região sul é chamado por abóbora. Vocês estão entendendo até aí como é que ocorre esse processo devido à região? Outro exemplo é a expressão menino, que nós usamos bastante no Nordeste e em outra região, como a Sul, o pessoal chama bastante de guri. Beleza, gente? Dando continuidade aos tipos de variações, espero que vocês estejam entendendo tudo perfeitamente até aí. Qualquer dúvida já sabe, é só deixar nos comentários. Então, galerinha, nós também temos a variação social, também chamada de diastrática, tá? Que diz respeito às diferenças na língua, de acordo com o grupo social do falante. Nesse tipo de variação, nós vamos ver bastante gírias, também chamada de jargões, tá, gente? Que é muito utilizada pelos jovens. Lembrando que esse tipo de variação é tida como informal, tá? Que é mais relacionado a esses grupos jovens, que é mais comum que a gente veja na fala, beleza?
Por exemplo, o tô ligado, tá? É um belo exemplo, que nas redes sociais as pessoas usam a abreviação TLG, o próprio beleza, tá? Que é o BLZ também muito utilizado pelos jovens, tá? Galera, na variação social ou diastrática, vai se destacar bastante as gírias utilizadas por alguns grupos, tá? Como o grupo dos jogadores de futebol, surfistas, skatistas e assim sucessivamente. Acompanhe um exemplo, né? Continuidade ao exemplo. Nós temos a expressão carrinho. Quem joga futebol sabe no que consiste, no que é, né? O que quer dizer essa expressão, o carrinho, que é tido como futebol. Geralmente alguém vai, traça um movimento com a intenção de derrubar o outro, ou às vezes até sem querer, né? Nós também temos a expressão cavalo veiaco, que é muito utilizado pelos vaqueiros, que é um cavalo difícil de montar, um cavalo bravo. Merreca, que é uma onda pequena, tá, gente? Vaca, que é levar um tombo da prancha, que é muito utilizado pelos surfistas, beleza? Nós também temos a expressão fulcro, que já é de cunho mais jurídico, que quer dizer com base, algo que tem base, que é pautado em argumentos plausíveis, tá? Exordial, que é outra expressão utilizada pelos advogados, a galera do juridiquês, que diz respeito a uma petição inicial, tá? Carga dos autos, que é retirar o processo do cartório, do fórum. Então vocês estão percebendo como nesse tipo de variação nós temos palavras, gírias, bastante utilizadas por grupos sociais que estão aí, beleza? Lembrando que a gíria, ela é algo informal, tá? Geralmente é utilizado naquele grupo e só quem faz parte dele é que vai pegar o sentido dessas expressões. Se outra pessoa que é de fora possivelmente vai ter dúvida, pode até entender se for pesquisar ou tirar essa dúvida com alguém que faça parte daquele grupo social, beleza, galera? Dando continuidade, nós vamos falar agora da variação estilística, tá? Também chamada de variação diafásica, que diz respeito ao contexto de fala. Nesse tipo de variação nós vamos lidar bastante, gente, com o uso formal e informal da língua, tá? Lembrando que na fala o tom de voz é muito importante, tá? Para passar, para expressar a ideia, a informação que o falante quer expor para outra pessoa, beleza? Como por exemplo, nossa fala ela muda automaticamente em dois contextos, como nós estando, nossa fala ela se adequa à situação, àquele contexto. Se você analisar a conversa de pessoas entre amigos e de repente uma entrevista de emprego, você vai ver como automaticamente você vai entonar sua voz, você vai tentar adequar ao máximo sua fala para aquela situação, beleza? Porque o momento requer uma habilidade, tá? No uso da sua fala, tá? Beleza, gente? Não poderia esquecer da hora de zerar dúvidas, beleza? Eu peguei uma questão aqui da FUVEST, foi bem batido, uma questão bem elaborada. Se vocês entenderam o fenômeno da variação linguística até aqui, vocês vão tirar de boa. Lembrando que quando chegar, gente, no início da questão, no final da questão, que eu ler com vocês, eu peço que vocês pausem o vídeo, tentem responder e aguardem a resolução. Na aula de hoje são duas questõezinhas que eu vou fazer com vocês e com certeza nós zeramos todas as dúvidas após ela, beleza? Bora lá! Todas as variedades linguísticas são estruturadas e correspondem a sistemas e subsistemas adequados às necessidades de seus usuários. Mas o fato de estar a língua fortemente ligada à estrutura social e aos sistemas de valores da sociedade conduz a uma avaliação distinta das características das suas diversas modalidades regionais, sociais e estilísticas. A língua padrão, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um idioma, é sempre a mais prestigiosa, porque atuam como modelo, como norma, como ideal linguístico de uma comunidade. Do valor normativo decorre a sua função coercitiva sobre as outras variedades, com o que se torna uma ponderável força contrária à variação. Tá? Celso Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, uma questão adaptada. Beleza? De acordo, atenção ao enunciado da questão, de acordo com o texto, em relação às demais variedades do idioma, a língua padrão comporta-se de modo A, inovador, B, restritivo, C, neutro
ou D, aleatório. Galerinha, vamos abrir um parêntese aqui. Eu não gosto de utilizar muito esse termo padrão, porque o padrão é algo que todos seguem e ninguém fala o português tido como padrão na nossa sociedade. Até a galera do mais alto escalão usam gírias, falham no erro, em algumas vezes na concordância verbal ou nominal. Então, eu particularmente prefiro usar os termos formal e informal, beleza? Então, vocês podem verificar que ele vem falando um pouco sobre essa norma padrão, que eu prefiro usar o termo formal, tá? Ele vem falando como é que ela se põe, como é que ela se comporta diante do fenômeno da variação, beleza? Se vocês analisarem a própria questão no seu entorno, no seu desenvolver, ela já dá uma luz para o concursando, para o aluno, tá? Se você marcou a letra B, você acertou, porque a partir do momento que determinada comunidade tende somente a seguir, ou pelo menos esperar que seguem, tá? Aquela norma padrão, o formal, de certa forma eles vão ver o fenômeno da variação como algo feio, tosco, pobre. Só que na verdade não é bem assim. Nós sabemos que a variação ela fala diversidade, ela é rica, ela revela os vários contextos de fala dos falantes. Beleza, gente? Então a letra B aí é a correta. Vamos seguindo para a questão 2. Na 2, galerinha, nós temos uma tirinha, tá? Onde nós temos o personagem Chico Bento, bastante conhecido, tá? Falando com sua professora, que diz mais ou menos assim. Observe a tirinha abaixo. Professora, a senhora ia me castigar por alguma coisa que eu não fiz? Claro que não, Chico, diz a professora. Ainda bem, professora, porque eu não fiz a lição de casa hoje, tá? Analise o contexto, analise as imagens também. O enunciado diz, galera, agora, assinala a alternativa que melhor analisa a imagem utilizada pela personagem Chico Bento. A. Chico Bento assume uma postura de malandragem ao conversar com a professora, objetivando livrar-se de um castigo por não ter realizado as tarefas. B. Chico Bento, apesar de frequentar a escola, utiliza a linguagem de modo equivocado, pois apresenta muitos erros de concordância e de sintaxe, afastando-se da norma padrão da língua. C. Chico Bento é um personagem cujo modo de fala representa a variação linguística regionalista. A tirinha, para registrar esse uso da fala, reproduz a oralidade e por isso escreve as palavras de modo distinto do que prevê a norma culta padrão. D. Chico Bento é analfabeto, afinal, seu modo de falar afasta-se do registro da norma culta padrão. Esse uso, como fica evidente na tirinha, impossibilita a interação entre o aluno e professora, porque eles falam uma língua distinta. Pausem o vídeo, tentem analisar o contexto, beleza? Galera, se vocês marcaram a letra C, parabéns, tá? Vamos a C. Chico Bento é uma personagem cujo modo de fala representa a variação regionalista. Geralmente, o tipo de fala atrelado, o tipo de variação, essa utilizada pelo Chico Bento, é muito vista, é muito presenciada no campo, nas regiões mais distantes dos centros urbanos, beleza? A tirinha para registrar esse uso de fala reproduz a oralidade de Chico Bento, correto, tá? E por isso escreve as palavras de modo distinto do que prevê a norma culta padrão. Lembrando, eu não gosto desse termo, norma culta, também, porque se é culto, tem cultura. Professor, quem não domina essa norma não tem cultura? Por aí vocês tiram que não é bem assim, tá? Professor, por que a D? Porque a D está errada. Professor, por que A está errada? Vamos lá. Chico Bento assume uma postura de malandragem ao conversar com a professora, objetivando livrar-se de um castigo por não ter realizado as tarefas. Na verdade, ele foi bem sincero ao dizer que não realizou a atividade, beleza? O que torna a questão equivocada aí é dizer que ele objetivava-se, livrar-se, tá? De forma safeira, de forma... Professor, por que a questão está errada, inadequada? Vamos lá. Chico Bento assume uma postura de malandragem ao conversar com a professora,
objetivando livrar-se de um castigo por não ter realizado as tarefas. Primeiro, que era só uma tarefa, tá? E segundo, que você note que o que é representado aí é a forma que ele fala, é a sua forma original, tá? E que em nenhum momento a professora deixou a par, pela própria expressão, de que castigaria ele por não ter feito, beleza? A tarefa de casa. A B. Chico Bento, apesar de frequentar a escola, utiliza a linguagem de modo equivocado, pois apresenta muitos erros na concordância e de sintaxe, afastando-se da norma padrão da língua. Galerinha, nós não temos tantos erros assim feitos por Chico Bento. O que nós temos aí é a representação da fala tal qual ele está falando, beleza? E se você for analisar essa questão que fala sobre os erros de sintaxe, tá? E que o afasta tanto, nós temos uma fala popular, nós temos uma fala que é possível de compreensão, nós temos o uso informal aí da língua, por isso que essa questão está equivocada, tá? Seguindo, professor, por que a D está errada? Chico Bento é analfabeto, afinal seu modo de falar afasta-se do registro de norma culta padrão. Esse uso, como fica evidente na teoria, impossibilita a interação entre ele e a professora. Não, a professora entendeu perfeitamente o que ele disse, beleza? Então, galerinha, nós encerramos essa aula por aqui. Se vocês gostaram, deixem bastante likes, tá? Se vocês puderem compartilhar nosso vídeo, compartilhem bastante, tá? Inscreva-se no canal, caso não tenham feito ainda. E até a próxima aula do nosso canal, Zerando Dúvidas.